Deus, que eu vou trazer a você neste momento é uma palavra temática, a qual eu quero colocar um tema. O tema a qual nós vamos estar falando aqui nesta pregação é o soberano propósito de Deus. Qual o soberano propósito de Deus? Apocalipse, no capítulo de número 5, o versículo de número 9 até o versículo de número 10, por favor, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino, sacerdote e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, o tema que nós estamos colocando nesta pregação é o soberano propósito de Deus. A grande verdade, queridos, é que Deus ele tem uma aliança com seu povo. Desde os primórdios, ou desde a criação, ou desde o início, a gente observa, meus irmãos, que Deus ele já fez uma aliança com a humanidade. A primeira aliança que nós sabemos que Deus fez foi com o próprio Adão e com a Eva. A aliança adâmica, a qual nós conhecemos segundo as Escrituras. A gente vai perceber que Deus também, depois, ele vai fazer uma aliança com o próprio Noé, ali quando ele fala de um dilúvio que haveria sobre aquele lugar, mas ele nunca mais mandaria as águas sobre toda a terra. Ele faz uma aliança com Noé. A gente também percebe na própria Escritura que Deus ele faz uma aliança com Abraão. Ele diz que Abraão, ou através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. E Deus, queridos, ele tem essa aliança, este relacionamento com a humanidade. A grande verdade é que o próprio povo, ou a própria igreja, o povo a quem Deus salva, é ela que quebra esta aliança. É ela que desfaz esta aliança, não Deus. Deus só renova. A gente percebe que a última aliança que Deus faz é quando ele vem na pessoa bendita de Jesus Cristo. E na pessoa bendita de Jesus Cristo ele diz: Este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Mas infelizmente, meus irmãos, nas gerações que vêm se passando, a gente percebe que não é Deus que desfaz dessa aliança, mas o próprio ser humano, ele quebra esta aliança. E eu quero te mostrar, primeiramente, iniciando, quando isso é quebrado, como é que Deus falava, como Deus já se revelava, dizendo: se vocês me obedecerem, as bênçãos vão correr sobre vocês, atrás de vocês, mas se vocês desobedecerem, de fato as maldições também virão sobre vocês. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos refolhar, ler um pouco, e abre a sua Bíblia para você entender o soberano propósito de Deus. Só para nós entendermos se Deus está ou não no controle de toda a humanidade, de toda a história da raça humana, ou de toda a história que ele mesmo está escrevendo para a humanidade. Levítico, no capítulo de número 26, Levítico, no capítulo de número 26, se tu abrir a tua Bíblia aí comigo, eu vou ler o versículo de número 14 ao 16, em Levítico 26, como Deus ele já falava, ele começa falando das bênçãos, do versículo 3 em diante, aqueles que obedeciam a Deus, as bênçãos viriam sobre ele. Mas se desobedecesse a Deus, observe, por que acontece isso, querido? A calamidade. Por que tudo isso acontece? É por causa da desobediência da humanidade. O versículo 14, olha o que Deus já dizia para o seu povo. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir a todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança. Olha como ele fala aí, queridos, de aliança.
Então eu vos fareis isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis em vão a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Observe, queridos, que desde Levítico, Deus ele já vem falando desta aliança. Ele tem uma aliança com seu povo. Mas ele diz, se vocês me obedecerem, estas coisas vêm sobre vocês. Mas se vocês desobedecerem, na verdade, virão sobre vocês as maldições. Ele fala aqui da quebra da aliança em Levítico, capítulo de número 26. Mas se tu olhar comigo e tu caminhar comigo em Deuteronômio, o capítulo de número 28, para você ter uma ideia de como Deus ele já falava dessa aliança com todo o seu povo, ainda no Antigo Testamento, ele vai até o Novo Testamento, queridos. É o mesmo Deus, ele não muda, ele é imutável. Deus, ele é imutável no seu propósito de o tempo todo querer nos salvar. Agora observe Deuteronômio 28, vai falar de bênçãos que virão através da obediência do seu povo. Mas do versículo 15 em diante vai falar, sabe de quê? Vai falar das maldições. Mas eu vou ler só o Deuteronômio 28, o versículo 20 ao versículo 21, que diz assim: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejais destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará pestilências, olha, irmãos, pestilência, epidemia, doença, tudo é a mesma coisa. A pestilências te pegue a ti, até que consuma a terra que passas para possuí-la. Mais uma vez, Deus vem falando para o seu povo, se eles desobedecessem a aliança que Deus fez com ele, mais uma vez ele enviaria as maldições por causa da desobediência humana. Agora observe comigo, quando aquele povo está ali quase já indo para o cativeiro, e observe como lá Deus vai falar através de um profeta. Abra aí comigo em Jeremias, no capítulo de número 15, se tu tiver a tua Bíblia aí aberta, Jeremias, no capítulo de número 15, como Deus já fala a mesma coisa, meus irmãos. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, sempre vem falando conosco, mas o seu povo é desobediente. Jeremias, no capítulo de número 15, se você abrir a sua Bíblia aí comigo, eu vou ler para você do versículo 1 ao versículo de número 3. Jeremias, capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 3. Olha que Jeremias aqui está no contexto daquele povo que está, na verdade, sendo assolado pelos babilônicos. Jeremias pregou, falou há anos que eles iam passar, ou seja, os caldeus viriam para destruir e assolar os judeus em Jerusalém. Jeremias capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 3 diz assim, ó: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, olha aí, queridos, se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançá-lo-ei diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor. O que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome. Observe bem essas palavras, irmão. Espada, morte, fome, para a fome. E o que é para cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo. Diz o Senhor, aí ele fala, com a espada para matar, com os cães para arrastarem, com as aves dos céus e as feras dos campos para os devorarem e destruírem. Deus aqui, querido, já está avisando também para o seu povo. É um povo que Deus tem aliança, mas infelizmente se torna desobediente à palavra de Deus. Agora, se você puder comigo pular bem aí para o livro de Ezequiel, no capítulo de número 14. Por favor, Ezequiel, o capítulo de número 14. Acompanhe comigo, querido, esta pregação. Amanhã ela estará no YouTube. Então, Ezequiel,
o capítulo de número 14. Se tu puder abrir a tua Bíblia aí na tua casa junto comigo, abra ela no capítulo 14, no versículo 14. Aí, por favor, primeiramente do versículo 14. Ezequiel 14, o versículo de número 12 em diante. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. Tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome, olha aí que ele falando de novo. Eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ezequiel, queridos, é um profeta que está pregando para aquele povo, na verdade, irmão, que tinha ficado em Jerusalém. Houve a leva, pelo menos 3 levas, para o cativeiro na Babilônia, mas Ezequiel aqui até no momento está pregando para o povo que ainda está em Jerusalém. Ele disse, ainda que Noé, Daniel e Jó tivesse aí no meio, se salvaria apenas eles. Irmãos, é muito forte isso aqui que ele está falando. Mas ainda em Ezequiel, capítulo 14, me acompanha aí, o versículo de número 18 ao versículo de número 21, por favor. 18 a 21, que diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, ó, ele repete de novo, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem sua filha, pela justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar meus 4 maus juízos, queridos. Observe bem, meus irmãos, a espada, a fome, bestas feras, a peste, que é a pestilência, epidemia, doença, contra Jerusalém para eliminar delas homens e animais. Irmãos, é forte a palavra que Deus traz aqui, porque ele está dizendo, ainda que estivesse Daniel, Jó e Noé, aí no meio se salvaria apenas eles, nem os filhos deles se salvariam. Irmãos, como é interessante a palavra de Deus quando a gente vai vendo e Deus vai falando dos seus juízos que ele vai enviando. E eu quero falar aqui contigo do soberano propósito de Deus. Em todas as gerações, Deus tem um propósito. E ele está no domínio, querido, de tudo. A grande questão é que Deus, ele tem, meus irmãos, a aliança com seu povo. Só que o povo desobedece a Deus. Aí, às vezes, querido, a gente se pergunta, mas pastor, o que eu estou fazendo? Será que de fato eu estou desobedecendo a Deus no momento, a calamidade que se encontra, que está instalada nas nações, na nossa nação? Meus irmãos, eu quero te dizer que Deus, quando ele quer purificar a terra, quando ele quer, na verdade, fazer como faz o ourives, não sabe? Ele purifica, ele começa pela sua casa. E observe que eu li para vocês aqui no Antigo Testamento como Deus vem através dos milênios, através dos séculos, e ele vem sempre alertando e falando com o seu povo, queridos. Mas tem, meus irmãos, o remanescente, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que de fato querem conhecer a Deus. É o relacionamento do noivo com a noiva, de um casamento. Toda a Bíblia é isso que Deus está mostrando. É este relacionamento deste casamento. Observe que quando João ele vai começar o seu livro, tem um momento que João diz assim, ó, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, Deus dá o poder de ser filho de Deus. Era Deus já mostrando, meus irmãos, e ele falava em todo o Antigo Testamento, que ele estava buscando um povo
que nem olhava para ele, que nem ligava para ele, estava falando dos gentios, estava falando de mim, estava falando de você. E esse povo ia se apegar com Deus. Então, queridos, eu quero agora mostrar para vocês no Novo Testamento, como Deus, na pessoa bendita de Jesus, avisa as mesmas coisas que foi avisado em todo o Antigo Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Mateus, no capítulo de número 24, por favor. Mateus, o capítulo de número 24, ou seja, o capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 29 em diante. E observe, meus irmãos, como de fato é isso. Mateus 23, olha o que Jesus, Deus na pessoa bendita de Jesus, fala para os religiosos da época, queridos. Do versículo 29 em diante, ele alertava, irmão, ele falava. Muitos não ouviam, mas tinha aqueles remanescentes que sempre ouviram a palavra de Deus. E esses, queridos, são aqueles que se regozijam na presença do Todo-Poderoso. Mateus 23, o versículo de número 29 em diante. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o senhor começou lendo em Apocalipse, capítulo 5. Eu não estou entendendo, né? Mas já já você vai entender. Mateus, o capítulo de número 20... Vixe, meu Deus. 23, versículo 29 em diante, diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. E olha o que Jesus fala contra eles, irmãos. Assim, contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo Abel, até Zacarias, filhos de Baruque, a quem mataste entre os santuários e o altar. Em verdade vos digo, em todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Observe, meus irmãos, que Jesus falando aqui para os fariseus, eles estão dizendo assim, se nós tivéssemos vivido no tempo antigo, no tempo da antiguidade, do Antigo Testamento, a gente não tinha feito o que os nossos pais fizeram. Jesus diz, vocês testificam exatamente o que são, vocês são como os pais de vocês, porque eu enviarei profeta, vocês não vão ouvir, eu vou enviar escriba e vocês vão matar, vocês vão perseguir. E observe o que foi que eles fizeram depois, queridos. Com Paulo, eles açoitaram Paulo. Foi o que eles fizeram com o próprio Jesus. Mataram o próprio Jesus. Não deram ouvido à palavra de Jesus. Mas observe uma coisa que eu quero te mostrar aqui no versículo 32 do capítulo 23. Observe o que é que ele diz. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Sempre, querido, Deus, ele é tolerante. Deus é benevolente. Deus é longânimo. Ele espera encher a medida. E isso acontece. E observe que essa profecia de Jesus, ele vai entrar depois no capítulo 24, ele vai começar a falar do sermão profético, falando ali do templo e dos sinais que aconteceriam. E observe que Jesus está falando aqui, ele entra no capítulo 24 falando do princípio das dores, porque os discípulos perguntam, quando acontecerá e sucederá? Né? Aquilo que Jesus estava falando, que o templo não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70, 40 anos mais ou menos depois de Jesus, acontece exatamente, queridos, isso daqui que Jesus está falando. Eles disseram que se eles tivessem vivido no tempo dos profetas, eles não matavam. Eles não tinham desobedecido os profetas, as palavras dos profetas, pois eles desobedeceram Jeremias, desobedeceram Ezequiel, desobedeceram Isaías,
E Jesus está falando aqui, vocês são hipócritas, raça de víboras. Quando a medida de vocês estiver completa, a mesma coisa acontecerá com vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão matar aqueles a quem eu envio vocês. Irmãos, é a mesma coisa nos dias de hoje. O que é que nós estamos ouvindo? Quem que nós estamos ouvindo? O que é que nos motiva, queridos, ir para uma igreja? O que é que nos motiva, meus irmãos, estar na presença de Deus? O que é? Entendeu? A nossa motivação é Cristo. A nossa motivação é crescer na graça e no conhecimento. A nossa motivação, meus irmãos, é conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o mistério de Deus, meus irmãos, que estava em oculto e agora Deus o revelou na sua plenitude. Qual a sua motivação? Aí você vê hoje na nação brasileira a motivação das pessoas indo para a casa de Deus. E a gente percebe que as motivações são totalmente diferentes. Não é uma motivação no sentido de que a pessoa vai crescer na graça e no conhecimento, desenvolver a sua salvação, como Paulo manda em Filipenses no capítulo 2, que a pessoa tem que desenvolver a salvação. Capítulo 2 de Filipenses, do versículo 12 em diante, se eu não estiver enganado. Como Pedro, ele pede que a pessoa venha desenvolver a sua fé. Não é, querido, crescer nessa graça, crescer no seu conhecimento. A grande maioria é querer enricar, a motivação é querer ser só abençoado, mas na verdade não é de conhecer a Deus. Não é como Jesus sempre explicou na época, errais por não examinais a Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre Jesus vai falando disso dentro do Antigo Testamento. O meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Quando tem pessoas que querem pregar uma palavra real da Escritura, a motivação da grande maioria é não aceitar. Infelizmente, meus irmãos, mas é necessário que o povo de Deus venha se sair desse adormecimento, sair, querido, sabe, desta cegueira e começar a reviver, a se animar, a aprender da palavra de Deus e conhecer a Deus, irmãos. Porque é isso que nós vivemos para isso, para conhecer a pessoa bendita de Deus. Quão grande salvação, queridos, que Deus fez por nós. Quão grande salvação é esta, que nem nós temos a condição de imaginar. Por exemplo, Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceria contra a sua igreja. Jesus venceu tudo, meus irmãos. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu, querido, sabe o quê? A morte. Jesus venceu, meus irmãos, o diabo. Jesus venceu o pecado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, queridos. Então, meus irmãos, a salvação é muito grande. Não é uma doença, não é uma epidemia que vai te tirar do amor bendito de Jesus Cristo. Jamais. Agora observe, desde o Antigo Testamento, Deus vem falando da sua aliança com seu povo. E aqui ele fala na pessoa bendita de Jesus Cristo, queridos. E mais uma vez esse povo desobedeceu. No ano 70, veio exatamente isso daqui que Jesus vai falando. O que iria acontecer, de fato, eles diziam que eles jamais fariam aquilo que aconteceu no Antigo Testamento com seus pais. E Jesus diz, vocês de fato provam que vocês são filhos dele. Porque vocês vão fazer exatamente isso. E por sinal, eles até ajudaram a matar Jesus. Só para você ter uma ideia da cegueira espiritual, queridos. Agora, eu quero te mostrar como é que Deus, em seu propósito soberano, quando ele quer, queridos, purificar a terra, purificar o seu povo, ele começa por quem? Nós, como pais de família, quando nós queremos mostrar algo fora, nós devemos trazer, primeiramente, o exemplo da onde? De dentro da nossa casa, irmão. Deus começa pela sua casa. Abra comigo em 1 de Pedro, capítulo de número 4, por favor, se tu tiver aí com a sua Bíblia. 1 de Pedro, o capítulo de número 4,
Eu vou ler aqui para ti do versículo de número 17. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17. E observe que quando Pedro está pregando aqui, ele está falando do sofrimento de Cristo e o privilégio glorioso em sofrer, em ter a marca de Cristo. Ele vai falando para aquele povo que está passando por sofrimento, e ele vai explicar como é possível a gente se regozijar em Deus, ainda dentro do caos, ainda dentro do sofrimento. Como isso é possível? 1 de Pedro 4, versículo de número 17, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vê por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro aqui, meus irmãos, falando para esta igreja, ele vai dizer que o seu juízo, ele começa pela sua casa. Deus, quando ele quer purificar, queridos, ele começa pela sua igreja, meus irmãos. Ele não vai começar pelas nações ímpias, ele começa pelo seu povo. Quando a coisa se corrompe de tal maneira, aonde a política está corrompida, aonde os profetas querem para chamar o povo a voltar para a palavra de Deus se corrompe, aonde também a igreja, queridos, que era para testemunhar de Deus, está corrompida, onde tudo está corrompido, adivinha de onde Deus vai começar a purificar? Da casa dele, meus irmãos. Ele começa a purificar o seu povo, ele começa a disciplinar o seu povo, e daí ele vai para todas as nações e ele mostra que ele é Deus. E a gente está vendo nesses dias, queridos, por essa pandemia que está acontecendo, a gente percebe que as nações ímpias estão louvando a Deus. A Europa, ela está de joelho na presença de Deus. Quantos poderosos agora estão se ajoelhando, estão orando, estão buscando a Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é conhecida em toda a terra. É o que disse o Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó maravilhoso, esplendoroso, ó grandioso é o nosso Deus. Agora eu comecei lendo para vocês no livro, meus irmãos, de Apocalipse. E é no livro de Apocalipse que eu quero terminar a minha palavra concernente ao que nós estamos pregando sobre o soberano propósito de Deus. Pode ver que o livro de Apocalipse, eu já expliquei aqui para os irmãos, o que é o livro de Apocalipse? Ele vai trazer a revelação para João, que está na ilha de Patmos, e esta revelação fala da história desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, quando ele vai voltar para levar a sua igreja. Então, o livro de Apocalipse, esta revelação que Jesus está trazendo para João, é toda a revelação dos últimos dias, dos acontecimentos finais que acontecerão nesses últimos dias. No capítulo 4 de Apocalipse, ele vai mostrar a visão do trono de Deus. João, ele vai começar a ter essa visão do trono de Deus, e ele vai ter uma ideia, uma visão da soberania de quem é o Cordeiro que foi morto e reviveu. No capítulo 5, ele vai ver o Cordeiro que estava morto, mas reviveu, foi onde eu li no início da minha palavra. E aqui no capítulo 5, queridos, é quando ele começa a chorar, porque não tinha ninguém que poderia abrir o livro. Mas de repente o ancião de dias diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele morreu, mas ele reviveu e ele vive para todo sempre. Ele sim é digno de abrir o selo. No capítulo 5, eu até li para vocês no início, eu vou ler de novo, porque é o único que é digno. É quando João está tendo a visão, a revelação desse livro, e ele está entendendo o que está acontecendo. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, olha aí, queridos, e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. João está entendendo, queridos, que agora quem chega no céu com honra, com glórias, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ele pega o livro, e ele agora começa a abrir os selos deste livro, e ele começa a trazer as revelações deste livro. E aonde é que Jesus faz isso? Aonde que nós entendemos isso? No capítulo 6. Se tu olhar comigo aí no capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai ler o versículo 1 em diante e observe. Tu te lembra do que a gente leu lá no Antigo Testamento? Dos juízos de Deus, de como Deus vem fazendo em todas as nações, dos que desobedecem, dos que obedecem. Tu te lembra? Lá de Jeremias, lá de Ezequiel, lá de Levítico 26, de Deuteronômio 28, tudo que a gente leu. Se vocês me obedecerem, aí as bênçãos virão sobre vocês. Mas se vocês desobedecerem, as maldições virão sobre vocês. E a gente viu isso em todo o Antigo Testamento. E também em Mateus 23, eu mostrei para os irmãos que Deus, na pessoa bendita de Jesus, tinha falado para aquela geração. Vai acontecer a mesma coisa com vocês, porque vocês, de fato, mostram que são filhos dos pais de vocês, desobedientes. E olha o capítulo 6, como é a mesma linguagem de toda a Bíblia, queridos, de toda a narrativa bíblica. Capítulo 6, do versículo 1, diz assim, ó: agora Jesus está abrindo os selos, porque só ele tem poder para isso. E só ele é digno, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém foi achado digno, só Cristo. Aí ele começa a abrir os selos e ele diz assim, ó: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E veio então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saía vencendo e para vencer. Observe que no capítulo 4, João está tendo a visão do trono. No capítulo 5, é Jesus, o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. E no capítulo 6, no capítulo 5 ainda diz que ele é digno, o único que é digno de abrir o selo. Logo no versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse, já diz que o primeiro selo, queridos, que é aberto, na verdade, ele sai para vencer. E o que é isso daqui? O Evangelho, meus irmãos. O Evangelho, ele é invencível. Jesus está abrindo, e este cavalo branco aqui significa o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Os profetas, os homens, os pastores podem morrer, mas a palavra de Deus passarão, os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jesus está abrindo os selos. Agora observe o versículo 3, como Jesus vai falar as mesmas coisas do que a gente leu lá no Antigo Testamento. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Tu te lembra do que a gente leu em Ezequiel 14? Lá Deus falava dos seus 4 juízos. Um fala de espada. Em Jeremias também, no capítulo de número 15, fala dessa espada, fala da fome, de tudo isso, queridos. Em tudo que nós lemos em Levítico, também fala. Aqui está falando de morte, meus irmãos. Então, você vê que existe, agora Jesus falando a mesma coisa, mostrando as mesmas coisas. Está abrindo o selo e as mesmas coisas acontecerão com os homens na terra. Olha o versículo de número 5, o terceiro selo, Jesus abrindo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então e vi. E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como com voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Está falando, sabe de quê, meus irmãos? De fome. Aqui no terceiro selo, ele está falando, queridos, da fome que aconteceria sobre a terra. A economia que seria atingida. Observe, irmão, o que está acontecendo nos nossos dias, queridos. Se a economia, ela está sendo atingida, sim ou não? Como sempre aconteceu.
Desde o livro de Gênesis, isso vem acontecendo e Deus vem mostrando, meus irmãos. A economia sendo abalada, a saúde também sendo atingida, sempre vem acontecendo. Mas por qual motivo? A desobediência da humanidade. A desobediência do povo de Deus. O quarto selo, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Vem, e olhei. E eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro seno, este chamado Morte e o Inferno. Estava seguindo e foi lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Olha aí, queridos, a palavra de novo. Para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Meus irmãos, todos os capítulos dos livros do Antigo Testamento e do Novo que eu li, é as mesmas palavras: espada, fome, mortandade e as feras da terra. Jesus aqui está abrindo os selos e está mostrando a mesma coisa que aconteceria sobre a terra, meus irmãos. Agora eu quero ler o quinto selo que Jesus está abrindo, para você ver como ainda que o povo de Deus venha morrer, mas Jesus não perde nenhum deles. Olha o versículo 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais, nem vigais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eles aqui, queridos, estão no altar de Deus, clamando a Deus. Vocês se lembram que João está na ilha de Patmos sendo perseguido por causa da palavra de Deus? E os irmãos ali estavam sendo mortos. E João com certeza se questionava: para onde está indo os nossos irmãos? Para onde está indo o povo que estão sendo morto por causa dos imperadores que estão perseguindo os irmãos? Aí Jesus abre o quinto selo e mostra para João que nenhum deles está perdido, queridos, mas que todos eles estão firmes e estão na mão do Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Meus irmãos, Deus tem uma aliança com seu povo. O soberano propósito de Deus sempre vai ser realizado nesta terra. Deus é soberano, querido, sobre todas as coisas. Nada está fora do domínio de Deus. O caos que está se instalando nas nações, também no Brasil, não está fora do domínio de Deus. Há um propósito maior sobre isso. Às vezes nós não entendemos, como aconteceu na vida de Jó. Jó se questionou muito por tudo que estava acontecendo. Mas depois Jó clamou ao Senhor e reconheceu: agora sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Então, tanto Jó como o profeta Abacuque também compreendeu que os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. O que é que está acontecendo nesses dias? Deus está purificando a terra, queridos. A corrupção, ela se generalizou em todos os lugares. E Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele tem o seu propósito maior, meus irmãos. Grande é o Senhor, glorificado seja o Deus eterno sobre as nossas vidas, e que você possa se firmar na palavra de Deus, crescer na presença de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Firme-se, irmãos, esteja firme em Cristo. Nada, ainda que venha nos abalar, mas a gente não pode nos apartar de Cristo. Entendeu? Vamos fazer como o Salmo de número 125, né? O Salmo 125 diz que ainda que
a gente se abale, mas na verdade nós estamos firmes na rocha. Nós temos que estar firmes na palavra do nosso Deus. Então está aqui Jesus mostrando a mesma coisa. Que Deus em Cristo, queridos, possa trazer a revelação da sua palavra sobre o seu coração. E que você venha estar firme nesta revelação. Aqui está toda a revelação que nós precisamos. Está na palavra de Deus. Nada foge desta revelação. Aqui está tudo o que nós precisamos sabermos. Tudo está aqui. Nada além disso. Não vá atrás de pessoas que estão aí dizendo que vai se escurecer não sei quanto dia na terra e que agora Deus está dando uma revelação. Pare com isso, meu amado. A revelação verídica está aqui. Eu sei que nós podemos ter experiências profundas com Deus e eu não desacredito disso. Mas a revelação correta, onde nós devemos nos agarrar, irmão, está aqui. E Jesus, nenhum daqueles que estavam sendo mortos, se perderam. Estão aqueles clamando, Senhor, soberano, até quando tu não vingas o nosso sangue? Ele disse, te acalma, espere mais um pouquinho, porque ainda há muitos irmãos que também morrerão como vocês. Que Deus em Cristo nos dê graça e que possamos ter em nossa vida também as marcas de Cristo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe em nome do nosso Senhor.